Boa noite aos irmãos. Nós estamos num número um pouco reduzido hoje de membros dentro da nossa igreja, mas vamos servir a Deus e adorar a Deus essa noite. Gostaríamos também de dar as boas-vindas aí aos nossos amigos que estão nos assistindo através do Facebook. Que Deus possa, nos momentos a seguir, tocar o seu coração. Neste momento, para que nós possamos adorar a Deus através do louvor, nós vamos convidar o Senhor Espírito Santo para que possa se fazer presente conosco. Nós possamos, neste momento, fechar os olhos e falarmos com Deus. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós somos imensamente gratos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado por cada um de nós. Pai de amor, nós queremos Te pedir, Pai, que possa, neste momento, enviar, Pai, entre nós o Senhor Espírito Santo e que Ele possa, Senhor, fazer morada em nossos corações nessa noite. Que Ele possa, Senhor, visitar a cada um de nós e nós queremos senti-lo, Pai, o poder do Teu Espírito nessa noite. Queremos, Senhor, Te pedir que venha ser conosco para que os momentos a seguir, este culto que é de adoração e louvor a Ti, que nos ajude, Senhor, a ser pessoas melhores. Nos ajude, Senhor, a tomar decisões para a nossa vida, Pai querido. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus te entregamos. Amém. Muito bem, nós vamos então, neste momento, entoar, vamos louvar a Deus através do hino Sou de Jesus. Que nós possamos ter isso em mente, que Jesus, Ele pagou o preço lá na cruz e nós somos dele. E então, sabendo disso, vamos adorar a Deus através desse hino. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus.
você tomou essa decisão, se você decidiu que você é de Jesus, então não há o que temer em meio às circunstâncias que nós vivemos no nosso mundo, porque nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus. É o hino que nós iremos cantar. Não há o que temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. É uma alegria nós estarmos aqui para iniciarmos essa série de estudos a respeito do livro de Daniel. E eu tenho certeza que de hoje a 8 encontros, a 8 domingos, eu tenho
não tenho dúvida alguma que nós sairemos daqui não apenas conhecendo mais a respeito desse livro, tidos por muito difícil, mas nós vamos ver que não é tão difícil assim, mas, acima de tudo, transformados com a certeza de que Deus está no controle da história e também no controle da nossa vida. Estendo também o meu boa noite aos que estão nos acompanhando pela nossa página do Facebook. Nós estamos começando hoje, excepcionalmente, às 20 horas, mas a partir da semana que vem, nós vamos começar às 19h30, voltaremos ao horário regular dos nossos encontros. A nossa igreja está aberta, esse é o primeiro domingo que estamos reabrindo a igreja e está sendo muito agradável estar de volta à igreja. Mas estamos mantendo as medidas de precaução que precisam ser mantidas. Estamos checando as temperaturas, a entrada, álcool em gel disponível. Todos nós estamos vestindo máscaras e o distanciamento de 1 metro está sendo mantido de um para o outro. Isso tudo para a gente poder seguir o protocolo que o governo tem exigido de nós. Mas tem uma boa notícia. Na última sexta-feira, mudou-se a faixa daqui da cidade de Ibiúna, em relação à pandemia. Agora estamos na faixa amarela, o que significa que podemos aumentar a nossa capacidade, ou melhor, o número de pessoas dentro da nossa igreja foi aumentado de 20% agora para 40%. Amém? Isso significa duas coisas. Primeiro, que o coronavírus na nossa região está, de certa forma, sob controle, o que dá uma flexibilizada aí nas regras. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que o maior número de pessoas agora podem vir frequentar os nossos cultos aos sábados e aos domingos. E a nossa igreja tem tentado fazer uma dinâmica aqui, agradeço ao irmão William, que tem se organizado para que o grupo que vem no sábado não venha no domingo, que vem no domingo não venha no sábado, assim na medida do possível, para que o maior número de pessoas possível tenham a oportunidade de estarem aqui na igreja. Tanto no sábado quanto no domingo, estamos dando a opção, a oportunidade para que todos devolvam os seus dízimos e as suas ofertas. Então, se você não fez parte do grupo do sábado e só está fazendo parte do grupo do domingo, ali atrás tem um lugar específico para que você possa fazer a devolução dos seus dízimos, das suas ofertas. Então, não é só no sábado que a gente está dando essa oportunidade para vocês. A pandemia está sendo difícil para muitas pessoas, claro, mas eu acho que nunca mais eu terei oportunidade de falar sobre o livro de Daniel com tanto tempo. Eu estou feliz assim, olha. Vamos ter aqui, olha, 1h15 para falarmos desse livro e vai fazer diferença, porque eu tomei o cuidado e caprichei para nós termos aqui o maior número possível de informação. Quem veio aqui, está presencialmente, se trouxe papel e caneta, fez bem, porque você vai precisar. Se não trouxe, já fica a dica para o próximo domingo. E quem está em casa vai poder acompanhando aí com a gente, tomando nota, e também vai ficar gravado aí esse nosso estudo e você depois pode ver com carinho. As dúvidas que surgirem, atenção, as dúvidas que surgirem durante os nossos estudos, você pode aí no nosso vídeo escrever nos comentários as dúvidas, tá bom? E eu vou preparar pequenos vídeos com as respostas das coisas que eu souber. Das que eu não souber, eu vou te falar assim, olha, não sei, vou estudar mais e quem sabe daqui a pouco eu consigo ter alguma resposta. Mas as coisas que for possível responder, a gente vai preparar um pequeno vídeo e a gente vai, através desses vídeos, dar a resposta para vocês. Mas vamos ao que interessa. Finalmente, livro de Daniel. Pode soltar a nossa projeção. Livro, capítulo de Daniel. E nós vamos indo capítulo por capítulo. Nós vamos do capítulo 1, capítulo 2, depois vamos pular para o capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós vamos, infelizmente, por uma questão de tempo, nós não vamos passar pelos capítulos 3 a 6, tá? Mas nós vamos 1, 2, depois 7, 8, 9 até o capítulo 12 do livro de Daniel. O primeiro capítulo de Daniel, nós vamos aprender muita coisa interessante que vai balizar a nossa compreensão para os próximos capítulos. Então, olha assim,
é aquele primeiro capítulo fundamental para nós construirmos uma base e, em cima dessa base, sermos capazes de entendermos lá aqueles 4 animais estranhos, diferentes, filho do homem, por aí vai. Todas essas nomenclaturas que parecem difíceis do livro de Daniel. Aqui está a base, capítulo 1 e 2. Então, por isso, fiquem atentos aos detalhes. E os detalhes são muito importantes no livro de Daniel. Mas toda vez que eu prego sobre o livro de Daniel, eu sempre sou confrontado no final do culto com uma série de perguntas a respeito da compreensão do que acontece no capítulo 1 de Daniel. Então eu vou fazer ao contrário dessa vez, estou fazendo uma nova tentativa. Eu vou dar para vocês, eu vou antecipar já o significado do que Daniel e seus amigos fazem em relação à comida que o rei oferece. Nós vamos partir para a compreensão disso agora, de imediato, e depois a gente vai junto estudando o capítulo 1 novamente. E eu acredito que vai ser mais fácil para a gente compreender. Mas qual é a questão principal em relação ao que acontece no capítulo 1? Por que é que Daniel e seus amigos recusam a comida do rei? Está aqui uma questão alimentar ou está aqui uma questão de soberania? Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque com muita frequência nós ouvimos nas pregações a respeito da reforma de saúde, usando Daniel 1 como um bom exemplo na defesa do regime vegetariano, da dieta vegetariana. E eu acredito que todos vocês já ouviram isso em algum momento, correto? Ok. Mas será que de fato o que está acontecendo em Daniel capítulo 1 é um dilema a respeito do estilo de vida, do estilo de dieta? Eu já adianto para vocês, não. Próximo slide. Talvez tenha que ver essa compreensão com algumas citações de Ellen White a respeito desse episódio. Nós vamos ler essas citações aqui, tá? Eu vou ler bem dinamicamente, mas já está aqui, você pode acompanhar comigo a leitura. A geração que desponta está cercada de seduções destinadas a atentar o apetite. Em nossas grandes cidades, especialmente, toda espécie de condescendência torna-se fácil e convidativa. Aqueles que, como Daniel, recusarem a aviltar-se, colherão os frutos de seus hábitos de temperança. Na posse de maior capacidade física e de aumento de aumentado poder de resistência, possui um depósito bancário da qual sacar em caso de emergência. Entre outras iguarias que se serviam ao rei, ela mais à frente vai comentar, ela vai fazer essa citação. Em outras iguarias de que se serviam ao rei estavam a carne de porco e outros alimentos declarados impuros pela lei de Moisés e terminantemente proibidos aos hebreus como alimento. Aqui Daniel foi colocado perante difícil prova. Uma outra citação, essa citação é no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Tem mais outras 2 citações. Olha o que ela diz no Patriarcas e Profetas. Não ousaram eles a se arriscarem ao enervante efeito do luxo e dissipação sobre o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Eles estavam familiarizados com a história de Nadab e Abiú, de cuja intemperança e seus resultados foram conservados a registro nos pergaminhos do Pentateuco. E sabiam que suas próprias faculdades físicas e mentais seriam danosamente afetadas pelo uso do vinho. Ela diz ainda, continua, mas como a porção do alimento era oferecida aos ídolos, o alimento da mesa do rei era consagrado à idolatria, e quem deles participasse seria considerado como estando a oferecer homenagens aos deuses de Babilônia. A tal homenagem à lealdade de Daniel e seus companheiros, a Jeová lhes proibiu de participar. A simples simulação de haver comido o alimento ou bebido o vinho seria uma negação da sua fé. Proceder assim era enfileirar-se ao lado do paganismo e desonrar os princípios da lei de Deus. São algumas citações de Ellen White que algumas pessoas tomam para dizer que aqui, em Daniel capítulo 1, está se tratando de uma questão de regime, de dieta. Ok?
uma conexão direta com a reforma de saúde que nós defendemos. Então vamos lá, irmãos, para ficar bem claro. O que Ellen White diz aqui? Ela diz duas coisas distintas. Ela diz que sim, ao recusar a comida do rei, Daniel e seus amigos optam por um regime alimentar melhor. Ela confirma isso, ok? Porém, todavia, a questão central aqui não é essa. A questão central é a adoração. Ok? Concluído esse pensamento, nós vamos agora começar a partir do verso 1 do livro de Daniel. E nós vamos perpassar e vamos estudar um pouquinho melhor. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. O ano aqui é o ano 605, pode passar até chegarmos naquele X, por favor, e pode deixar ali, ok? O ano aqui é o ano 605 antes de Cristo. No ano 722, o Império Assírio sitiou as 10 tribos do norte. Vocês se lembram que após Salomão morrer, o reino de Israel é dividido entre as tribos do norte e as tribos do sul. 10 tribos no norte e 2 tribos no sul, a saber, Judá e os levitas. Ok? No ano 722 a.C., os assírios invadem o reino do norte e destroem o reino do norte, tomam o território e dissipam, exilam os seus habitantes. E as 10 tribos se perdem. No ano 605, a mesma coisa está acontecendo agora com as únicas 2 tribos que restaram, Judá e Levi. Agora, não na mão dos assírios, mas na mão dos babilônicos. Eles sitiam a cidade, conquistam a cidade, e nós sabemos através do texto que levam então os seus príncipes e outros milhares de judeus para a Babilônia e espalham os judeus pelo império. Essa era uma forma de conseguir quebrar a cultura do país conquistado, era uma forma de conseguir alienar aqueles que estavam sendo conquistados por Babilônia. Essa era uma estratégia muito comum no Oriente Médio Antigo. O capítulo 1 de Daniel, eu estou sugerindo para vocês aqui uma estrutura, mas existem outras estruturas que ajudam e facilitam a gente entender o que está acontecendo aqui. É como se fosse um X, está vendo? Como se fosse um X. Nós temos aqui 2 grandes eventos, A e B, ok? Que se subdividem-se em outros 4 menores e um está em contraposição ao outro. De que forma? É só você olhar. O gráfico ajuda a gente a entender, ok? Evento A, nós temos a deportação dos israelitas, e no evento B nós temos alienação. É esse processo de quebrar a cultura. Nós vamos chegar daqui a pouco nele. Na parte B1, ou B', que está ali, nós temos a resistência dos hebreus a essa alienação, e depois a libertação oferecida por Deus, a deportação inicial do verso 1 e 2. Essa é a estrutura, para a gente entender a lógica que Daniel está escrevendo no capítulo 1 do seu livro. Dito isso, tem uma informação muito importante que Daniel dá no verso 2. Ele diz que Babilônia está na terra de Sinar. E onde é que é a terra de Sinar? Vocês já ouviram falar da terra de Sinar na Bíblia? Se nós buscarmos no texto bíblico onde aparece essa região de Sinar, uma história bem conhecida de todos nós aconteceu nessa região, que está lá no capítulo 11 de Gênesis. Eu vou ler aqui para vocês. No capítulo 11 está escrita a história da grande torre de Babel. E olha, vejam só, verso 1 e 2. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E no verso 2 do capítulo 11 de Gênesis. Sucedeu que, partindo eles do Oriente,
Deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E aí começa a história de Babel. Por que será que Daniel, então, está fazendo uma alusão a essa terra? Porque isso é importante, queridos. Daniel não está aqui à toa introduzindo o seu livro, fazendo referência à terra de Siná e à história de Babel. Porque Babilônia é construída, é edificada na mesma região da torre lá de Gênesis 11, da torre de Babel. Daniel está fazendo uma conexão ao evento de Gênesis capítulo 11, ao evento da torre de Babel, com essa cidade, Babilônia. Babilônia, então, no contexto do livro de Daniel, está representando a mesma presunção de Babel, está representando a mesma afronta que Babel fez a Deus, lá em Gênesis capítulo 11. Então, um leitor atento do texto bíblico, quando ele chega no verso 2, ele já entende que o que está para se desenrolar nesse livro não é qualquer história, é coisa séria. E logo no verso 1 e 2, Daniel coloca em contraposição essas duas cidades, Babilônia versus Jerusalém. Mas ele diz mais, no verso 1, olha aí no verso 1, Daniel está dizendo que a conquista de Israel não foi uma conquista qualquer. O que ele disse no início do verso 2? Quem foi que entregou Israel, Jerusalém, melhor dizendo, para a Babilônia? Quem entregou? O Senhor. O verbo aqui é Natã. Eu estou falando só a palavra em hebraico porque Natã é um nome próprio, tá? E o que é bem conhecido de todos nós. E esse é o verbo muito importante no texto. Deus entregou Jerusalém para a Babilônia. Quem foi? Primeira pergunta. Quem conquistou Jerusalém? Quem? Babilônia? Não. Babilônia e Jerusalém foi entregue. Entenderam? Jerusalém foi entregue por Deus para os babilônicos. Isso acontece porque a gente precisa lembrar da aliança que Deus fez com Israel lá no livro de Deuteronômio. E como maldição última, a última tentativa de Deus para que o seu povo retornasse a Ele, entre as maldições estava dizendo, se vocês não ouviram os meus profetas, depois de haver tentado de tudo que era possível, se vocês continuarem com o coração duro, entregarei vocês para serem exilados por nações estranhas. Estava lá, por nações estrangeiras. Isso está escrito nas maldições da aliança. Anos antes de Babilônia conquistar Jerusalém, Deus já havia inclusive profetizado isso através de 2 profetas. O profeta Isaías e o profeta Jeremias. Isaías capítulo 39, versos 5 a 7. Deus disse através do profeta. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, e eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e tudo que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para Babilônia. Quase 100 anos antes de Nabucodonosor conquistar Jerusalém, Deus já havia profetizado, viu o profeta Isaías: será levado para a Babilônia e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Até os teus filhos que precedem de ti, e tu gerastes, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Jeremias, que é o profeta do exílio, que ele vê o exílio acontecendo, ele também profetiza antes de Nabucodonosor chegar e sitiar a cidade. Ele diz assim: também disse o Senhor através de Jeremias: entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros do rei de Judá, entregarei na mão dos seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão, e levá-los-ão à Babilônia, disse o profeta Jeremias.
Nabucodonosor acha que está conquistando Jerusalém, mas o que ele não sabe é que Jerusalém foi entregue por Deus na mão de Nabucodonosor. No verso 2 ainda, obrigado, irmão. No verso 2 ainda, é dito que Nabucodonosor toma os utensílios do templo e coloca no templo da Babilônia, no templo do seu Deus. Isso significava uma coisa, nós precisamos entender um pouquinho da cultura do Oriente Antigo. Esse ato de pegar os ídolos do povo conquistado e colocar dentro do templo do conquistador era um sinal de submissão ou de maioridade do Deus do conquistador sobre o Deus dos conquistados, entenderam? E quem era o Deus da Babilônia? Haviam muitos, Nabu, Marduk, etc. Mas o rei da Babilônia era considerado Deus. Assim como era acontecer também lá no Egito. Os faraós também eram tidos como divindades. Aqui não é diferente. O que Nabucodonosor está querendo dizer ao pegar os utensílios do templo de Israel e trazê-los para o templo da Babilônia é dizer que ele está, a partir daquele momento, por ser Deus, ele, Nabucodonosor, está tomando o lugar do Deus de Israel. E sabe o que é pior de tudo isso? Nessa primeira parte da deportação, sabe o que é pior de tudo isso? Que os israelitas estão sofrendo e enfrentando, é que isso é um juízo de Deus enviado sobre o povo. E eles estão entendendo tudo o que está acontecendo. Eles estão sentindo na pele os juízos de Deus recaindo sobre o seu povo. A primeira parte da alienação a gente fecha aqui. O que é importante aqui? Babilônia versus Jerusalém. Babilônia, a mesma cidade, que foi a cidade que foi construída no mesmo lugar onde a Torre de Babel foi erigida, e que simboliza a mesma rebeldia daqueles de Babel. E que Nabucodonosor está se colocando na posição de Deus para esses israelitas. Avançamos então para o verso 3. E tem coisa interessante aqui acontecendo, viu? No verso 3, inicia-se o processo de alienação dos hebreus. Nós não vamos ler o verso 3 ao verso 7 para a gente ganhar tempo aqui, ok? Tem muita coisa ainda para a gente ver nesse capítulo. Do verso 3 ao verso 7, nós vamos começar a perceber como Nabucodonosor vai tentar reafirmar a sua divindade sobre esses hebreus que acabaram de ser conquistados. E Nabucodonosor toma algumas atitudes muito interessantes. A primeira delas, esses jovens que foram selecionados por Aspenaz, que é o chefe dos eunucos do templo de Babilônia, do palácio, né, do rei. Ele escolhe entre os hebreus cativos os melhores. E entre eles está Daniel e os seus amigos, seus 3 amigos. Havia algumas regras, algumas coisas importantes que precisavam ser cumpridas para você se tornar um eunuco. Atenção! Primeira, você precisava ter entre 16 e 18 anos para ingressar na escola dos eunucos e se tornar então um eunuco em Babilônia, entre 16 e 18 anos. É por isso que acredita-se que Daniel e seus amigos tivessem essa idade. Nós sabemos pela revelação que Daniel tinha cerca de 17 anos quando isso aconteceu. O que esses jovens aprendiam quando se tornavam eunucos? Eles aprendiam literatura babilônica e eles aprendiam os escritos antigos da Babilônia também. E eles eram ensinados, eles precisavam ser fluentes em 3 idiomas. Olha só. Eles precisavam aprender o sumérico, porque esse era o idioma dos escritos sagrados babilônicos. Eles também precisavam aprender o acadiano e o aramaico. O aramaico era, para o tempo antigo, para o tempo de Daniel, o que é o inglês hoje.
é o idioma da diplomacia. Era o idioma que todos os povos falavam e usavam para comunicar-se entre si. Cada um falava a sua própria língua, mas o aramaico era a língua universal, o que é hoje o inglês. Tá, ok? Esse era o aramaico. Então, para você ser um eunuco, nas cortes de Babilônia, você precisava falar esses 3 idiomas. E Daniel aprendeu tudo isso, irmãos. Tudo isso. E aprendia mais. Não rasguem as suas vestes, ok? Isso fazia parte do aprendizado babilônico. Daniel aprendeu magia. Está escrito no texto aqui, a gente não presta atenção. Quando Nabucodonosor, no capítulo 2, fica furioso e fala que vai matar todos os magos e mágicos, quem está incluso nesse pacote? Daniel e seus amigos. Significa que eles eram o quê? Magos e mágicos da corte também. Porque é isso que os eunucos faziam. Eles aprendiam técnicas de magia. Eles aprendiam astronomia. E eles eram bons nisso, viu? Os historiadores descobriram mapas desse tempo de Daniel, em que os caldeus, que eram os babilônicos, foram capazes de antever com anos eclipses solares, olha só. E Daniel aprendeu todas essas coisas. Mas o estudo da astronomia não era apenas para entender os astros e como os astros interferem na dinâmica do nosso mundo, não. Mas também para o estudo de adivinhações. E Daniel estudou, e seus amigos estudaram tudo isso, meus irmãos, tudo isso. Mas havia mais um ingrediente muito dolorido para se tornar um eunuco na corte de Babilônia. A história e os registros históricos confirmam que para se ser eunuco nas cortes da Babilônia, você precisava passar por um processo de esterilização. Em outras palavras, Daniel e seus amigos foram castrados. Para ser eunuco em Babilônia, você precisava ser estéril, castrado. Fica de curiosidade para você saber como é que era esse processo. Dá um Google e pesquisa. Olha o que está acontecendo com esses jovens que foram arrancados à força de dentro das suas casas e cruzaram um deserto inteiro por uma terra que eles não conheciam. Agora, acho que o drama de Daniel 1 está ficando um pouquinho mais claro na mente da gente, não é? Um pouquinho mais vivo. Mas tem mais coisa acontecendo. No verso 5 é dito, olha o verbo, determinou-lhes o rei a ração diária, na revista atualizada, ao meio da revista atualizada, que é a versão que eu estou usando aqui. Esse verbo é muito forte no original hebraico. Porque esse verbo na Bíblia só aparece para Deus em contexto de criação. Toda vez que esse verbo do original hebraico aparece, o escritor bíblico tomou um cuidado de nunca usá-lo num contexto humano. Não. Ele só é usado para Deus e num contexto de criação. E agora vem o rei, que já está tentando usurpar a posição de Deus, colocando os utensílios lá e dizendo, em outras palavras, eu sou Deus agora e não existe mais Deus de Israel. E agora vem esse rei, Nabucodonosor, mais uma vez tomando o lugar de Deus, determinando o que esses homens, esses meninos, na verdade, deveriam comer, a ração diária. E na ração diária está escrito que eles deveriam comer as finas iguarias da mesa real e o vinho que ele bebia. Essa tradução não é muito legal, ela não ajuda muita gente. Mas de um jeito bem direto, o que o rei está mandando eles comer é carne e vinho. Vinho alcoólico mesmo, ok? Carne e vinho. E por que carne e vinho?
Por quê? Carne e vinho no Oriente Antigo estava relacionado, eram usados em rituais religiosos. E você vai ver isso na Bíblia, inclusive. Na Bíblia. Ao aceitar a carne e o vinho como porção diária dada pelo rei, que está determinando, mesmo verbo que só Deus pode usar, Nabucodonosor está usando. Ao participar dessa iguaria, dessa ração diária, inevitavelmente estariam esses hebreus adentrando em um ritual religioso de adoração a Nabucodonosor. E é esse o desenho que precisa ficar bem claro na nossa mente aqui. Se nós não entendermos esse desenho, Daniel 7 vai fazer pouco sentido ou quase nenhum. Porque o livro de Daniel é muito mais do que símbolos e datas. Nós precisamos entender que por detrás de tudo isso está acontecendo um conflito espiritual que está sendo posto diante desses jovens. E eles com 17 anos de idade, entre 16 e 18, para ser correto assim, né, para não errar, meninos, estão entendendo perfeitamente o que está acontecendo aqui. Olha só, a maturidade, o discernimento espiritual desses 4 hebreus. E Daniel está revelando tudo isso para a gente à medida que ele está escrevendo o capítulo 1. Quem é Nabucodonosor para determinar alguma coisa, né? Quem é Nabucodonosor? E para ficar mais claro ainda, no final do verso 5, tinha um detalhe que já estava quase me escapando aqui. É dito que eles deveriam se alimentar dessa ração diária, para que ao fim de 3 anos, eles viessem assistir diante do rei. Na sua Bíblia está escrito assim também? A tradução não está ajudando aqui. Ok? Não está ajudando, mas eu vou te ajudar agora. No final do verso 5, ao cabo dos quais assistiriam eles, né, diante do rei. Uma tradução literal aqui seria que após esse período de 3 anos de estudo, é uma mini faculdade, é uma faculdade, na verdade, para se tornar um eunuco nas cortes. Depois desse período da faculdade, eles deveriam se apresentar diante do rei, no mesmo sentido que Deus diz que todos nós, um dia, no juízo, compareceremos diante dele mesmo, para que ele nos julgue, não é? É a mesma expressão de juízo, de julgamento, que está contida aqui no verso 5, no final do verso 5. Mais uma vez, Nabucodonosor tomando para si função de quem? De Deus. Olha o que Daniel está querendo dizer. Segundo Crônicas capítulo 29, verso 11, eu não vou ler esse texto, mas essa ideia do apresentar-se diante do rei está contida lá, segundo Crônicas capítulo 29, verso 11. Mas Nabucodonosor não para por aí, não. Ele é abusado. Tá? Olha o que ele faz no verso 6. É dito que o nome desses filhos de Judá eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas no verso 7, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. E presta atenção aqui, para você não perder nenhum detalhe do que está acontecendo aqui. Os nomes dos judeus são trocados. E caso você não saiba, receber um nome na Bíblia é algo muito significativo. Depois do pecado, vocês sabiam que Eva não tem nome antes do pecado, né? Em algumas versões é chamada de mulher e outras de varoa.
Eva ganha um nome somente após o pecado. E qual é o nome que Adão dá para Eva? Para ela, Eva, que significa vida. Por quê que Adão deu esse nome para Eva? Porque ele entendeu o plano da salvação, que através de Eva viria quem? O Messias. E deu o nome para ela de vida, Eva, em hebraico. E por isso não é à toa que o nome desses 4 hebreus era carregado de muito significado. Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, a graça de Deus. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Deus tem ajudado. 4 nomes de exaltação ao Deus dos judeus, ao Deus bíblico, ao Deus verdadeiro. Eu gosto do nome de Misael, quem é como Deus. E o que é que Aspenaz faz? Troca o nome desses meninos. Daniel, para Daniel vai dar o nome de Beltesazar. Sabe o que significa o nome Beltesazar? O nome Beltesazar é uma adoração ao deus Bel, que é um outro nome do deus Marduk, que é a principal divindade do panteão da Babilônia. Daniel. Ananias, o nome dele é trocado para Sadraque, que significa da ordem de Acu. Acu é o deus da lua da Babilônia. Misael, quem é como Deus, agora é Mesaque, que significa quem é como Acu, o mesmo Deus de Ananias. Azarias, que significava Deus tem ajudado, agora é Abdenego, servo de Nego. Nego é uma variação do nome Nabu, que é o deus da sabedoria babilônica. Tem um hino, né, bonito do nosso cenário. Há um novo nome lá na glória, é o meu. Nós ganharemos um novo nome, é dito, né? Mas Nabucodonosor, usurpando mais uma vez a posição de Deus aqui, está determinando novos nomes para esses hebreus. Mas a resistência dos hebreus, ela começa de imediato. No verso 8, nós já vemos isso. Na verdade, no próprio verso 7. Porque o que você não sabia é que Daniel intencionalmente muda os nomes babilônicos que eles recebem. Como assim? O nome de Daniel não deveria ser Beltesazar. Não deveria haver um T. Deveria ser apenas Belsazar. Mas Daniel intencionalmente acrescenta um T ao escrever o nome. Para quê? Para desconfigurar o nome babilônico. E ele não faz isso apenas no seu próprio nome, ele faz isso também no nome de Sadraque, que deveria, na verdade, ser Shadá-Aku. Mas ele tira o nome do deus Aku e coloca a vogal, a letra K do hebraico. E aí dá esse som aspirado, Sadraque, 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 do hebraico. O que do hebraico tem esse som aspirado. E aí na nossa tradução fica Sadraque. Ele tira Aku e reduz Aku para um K. Menino bom esse Daniel, né? E ele faz a mesma coisa no nome de Mesaque, que deveria, na verdade, ser Mishalim Marduk. Mas ele omite o nome do deus babilônico e reduz isso para apenas um K. E aí fica Mesaque. Sadraque, Mesaque. E Abdenego deveria, na verdade, ser Ardi-Nabu, o servo de Nabu. Mas ele troca a letra B pela próxima letra do alfabeto hebraico, que no alfabeto hebraico, depois do B, vem um G. E é por isso que fica Abdenego, e não Nebo, que é o nome do deus babilônico. Ele troca, em vez de Nebo, para Nego. Olha que interessante. Eu fico imaginando o cuidado que os pais de Daniel tiveram na sua educação religiosa.
Porque um menino de 17 anos fazer isso, que pais que ensinaram ele a ter uma religião verdadeira. Mas continua. Daniel, no verso 8, nós lemos assim, olha, que ele resolveu firmemente não contaminar-se com a porção diária do rei. Tem algumas coisas interessantes aqui nesse verso. Primeiro, o mesmo verbo, se você tiver com uma caneta na mão e riscar, é que as coisas ficam mais bonitas. O mesmo verbo que no verso 7 é dito que Aspenaz pôs nome neles, no verso 7. No verso 8 é o mesmo verbo da palavra resolveu. O que Daniel está querendo dizer para quem está lendo atentamente o capítulo 1? De com a mesma intensidade que Nabucodonosor está tentando usurpar a posição de Deus, ele, Daniel, está rejeitando isso. Ele está se opondo a essa tentativa de Nabucodonosor. Quando ele usa a palavra contaminar-se, ele escolheu não se contaminar, aqui é a mesmíssima expressão de Levíticos capítulo 11. Isso nos ajuda muito a entender também Levíticos capítulo 11, porque no Levítico capítulo 11, costumeiramente, a gente só fala da lista de animais que se pode e que não se pode comer. Mas Daniel, como um bom estudioso da Bíblia que foi, que aprendeu com seu pai e com sua mãe a estudar o texto bíblico, ele sabia que Levíticos capítulo 11 está falando muito mais, está dando muito mais do que uma lista de alimentos que não se pode comer. Está falando de contaminação espiritual. E Daniel usa a mesma expressão de Levíticos 11 aqui, para dizer que ele não iria se contaminar com aquilo. Daniel não está nem preocupado com o que está comendo, olha só. A preocupação de Daniel não é a dieta aqui. A preocupação de Daniel são as implicações espirituais que ocorreriam diante da decisão dele de comer ou não comer. A decisão de comer ou não comer está na superfície, está na periferia da discussão. A coisa é muito maior do que isso. E é por isso que, se a gente pular lá para o verso 12, que no verso 12 a gente está descrito o que Daniel pede para comer. Olha o que Daniel pede para comer. Verso 12, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem o quê? Legumes a comer, água a beber. Ele está pedindo vegetais, aqui ele está pedindo a palavra, são 3 palavras-chave aqui. Vegetais, ok? Dar, deem para mim comer isso. O verbo dar, e me deem isso por alimento. Sabe onde é que essas 3 mesmíssimas palavras aparecem no texto bíblico de novo? Gênesis capítulo 1, verso 29. Quando Deus determina o que o homem pode comer. Vamos dar uma espiadinha lá, porque esse texto é bonito. Gênesis capítulo 1, verso 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado. E Daniel faz questão de usar o mesmo verbo. Eis que tenho dado todas as ervas, ou vegetais aqui, a gente pode traduzir também por vegetais, tá ok? É a mesma palavra que Daniel está usando aqui, no pedido dele para Aspenaz. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície da terra, e todas as aves que deem fruto, e isso vos será por alimento, mantimento. É a mesmíssima palavra que Daniel está usando aqui no verso 12. O que Daniel está querendo dizer para mim e para você que está lendo a Bíblia? Ele está dizendo assim, eu entendo de Bíblia,
Eu sei o que está acontecendo aqui. Nabucodonosor está tentando tomar a posição de Deus e determinar o que eu devo comer, mas ele não tem autoridade nenhuma sobre a minha vida. Quem determina o que eu como ou o que eu não como é Deus. Ele entende esse panorama e por isso que ele decide optar pela dieta vegetariana. Ao fazer alusão direta a Gênesis capítulo 1, verso 29. E aquela pergunta que todo mundo sempre me faz quando eu falo desse assunto. Daniel era vegetariano? Resposta: na Babilônia ele foi. Entenderam? Como bom judeu, pelo menos na Páscoa, Daniel comia um belo ovelho assado. Um cordeiro, né? Eu falei ovelho, eu misturei tudo, né? Um belo cordeiro assado, como um bom judeu. Então, se Daniel tinha um regime alimentar antes de ir como cativo para a Babilônia, isso é obscuro para nós. Mas ele opta por essa dieta a partir do cativeiro. Isso não há dúvidas. Mas é importante que fique ressaltado aos nossos olhos que a razão pela qual Daniel faz a opção da dieta vegetariana não é por uma questão dietética. Não, Daniel faz isso por uma questão espiritual. E aqui vem um tapa de luva no nosso rosto, né? Ou até mesmo um soco na boca do estômago. Porque Daniel, diferente de muito de nós, ele não vive uma vida separada. Daniel não tem uma vida religiosa, no sábado pela manhã, no domingo, etc. Quando está no estudo bíblico, quando está com a Bíblia debaixo do braço, e uma outra vida secular. Não. Daniel tem uma vida só. E ele entende que corpo, alma e espírito são uma integralidade do ser. Que não existe divisão dessas coisas. E que aquilo que eu faço no corpo interfere na minha espiritualidade, aquilo que interfere na minha espiritualidade interfere no meu corpo e assim vice-versa. Daniel não vive uma vida desconectada, não. Não mesmo. Mas apesar da sua pouca idade, ele também não é arrogante na sua posição de comer, de solicitar uma dieta vegetariana. Para defender o vegetarianismo, muitas vezes nós nos tornamos meio que canibais. Está comendo carne ainda? Vai para o céu, não. Para esse grupo eu costumo dizer que esse é o grupo da pregação da justificação pela soja e não pela fé. Não é esse o pensamento bíblico, nunca foi. Para aqueles que não sabem, para aqueles que não conhecem a história da igreja, por exemplo, a título de informação, e aqui não vai ser de mérito nenhum, depois que Ellen White recebe a primeira visão da reforma de saúde, ela leva mais 20 anos para conseguir parar de comer carne completamente. A gente precisa entender e colocar as coisas nos lugares em que elas devem estar. Que a dieta vegetariana é a melhor dieta para o povo de Deus, para o remanescente? Isso é, não há dúvida, é isso. Em momentos de crise espiritual, não há melhor escolha para o povo de Deus. E vai chegar um momento que não teremos outra escolha senão essa. Não tenham dúvida disso. E aqui não se discute isso. Agora, a defesa da reforma de saúde não nos dá autoridade para nos tornar antropófagos, para comermos literalmente os nossos irmãos com olhos acusadores. Não. Daniel não é arrogante. Olha o que Daniel faz, na verdade. Ele pede permissão, verso 8. Então pediu ao chefe dos eunucos. E o que ele pede? 10 dias. É muito interessante o número 10 na Bíblia, porque na mentalidade hebraica, o número 10 é o mínimo que se pode ter. Claro que existe no hebraico
Existe o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mas quando se está fazendo uma conta regressiva, por exemplo, o 10 é o mínimo que pode chegar. É aquela ideia de cheguei no limite. Da minha negociação aqui com você, cheguei no limite. Lembra-se de Abraão e Deus? Deus, vou destruir Sodoma e Gomorra. Ah, Senhor, e se houverem 50? Se houverem 50, não vou destruir. Mas se houver 40? Ele vai descendo até chegar a que número? 10. Por que ele para em 10? Porque é o mínimo, é o limite. Não dá para descer mais, na mentalidade hebraica. E o que esse jovem está pedindo para Aspenaz é o mínimo. Me dê 10 dias. E não apenas esse exemplo, nós temos outras coisas interessantes. Por exemplo, o número 10 é a mesma letra no hebraico. O hebraico não tem números, né? Tem as letras também representam um número no hebraico. O número 10, a letra que representa o número 10 no hebraico, é a mesma letra da menor letra do alfabeto hebraico, que é o iota. É o que Jesus diz: passarão, mas ninguém pode tirar nenhum J, nenhum tio, na nossa tradução. Mas na ideia hebraica, Jesus está dizendo, ninguém não pode se tirar um iota, que é a menor letra do alfabeto. É como se fosse esqueci, uma régua, aquela régua, gente, um esquadro, mas bem pequenininho, sabe? Num cantinho em cima, assim, ó. Essa é a menor letra do alfabeto hebraico, o iota. Que também representa o número 10. Também são 10 dias que separam duas grandes festas judaicas, as festas das trombetas e o dia da expiação, como 10 dias de preparo. Quantos dias os discípulos ficaram orando para receber o Espírito Santo? Quantos? 10 dias. Isso era o mínimo. Paulo gasta quanto tempo se preparando para o seu ministério? 10 anos. Olha que interessante. É a mentalidade hebraica do número 10. E é isso que Daniel está pedindo aqui para Aspenaz. Por favor, me dê um mínimo. E quando você pede um mínimo, quem recusa o mínimo? Poxa, esse é o mínimo, né? 10 dias a fazer que diferença? Comendo comendo uma dieta vegetariana em 10 dias vai fazer que diferença? Nenhuma. Então tá bom, eu te dou. Vou dar a dieta que você está me pedindo por 10 dias. E assim nós fechamos essa sessão, que é a sessão da resistência. E então a gente avança para a conclusão do capítulo 1. Enfim, chega o momento da libertação desses jovens hebreus. Até aqui, apareceu Deus na história? Não, Deus não aparece na história até aqui. Deus está em silêncio até este momento. Nabucodonosor conquista a cidade, traz o povo cativo, coloca esses quatro jovens são colocados na corte da Babilônia para aprenderem a língua deles, para aprender a literatura deles, para aprender magia, para aprender astronomia, para se dedicarem ali 3 anos para estudarem todas essas coisas. Esses meninos passam por um processo tão traumático, é o processo da castração. Eles são tentados a dobrar-se diante da tentativa de Nabucodonosor de assumir a posição de Deus para eles. Tudo isso está acontecendo, e onde é que está Deus até agora? Até aqui, em lugar nenhum. Deus vai aparecer do verso 17 em diante. Ora, a estes 4 jovens, Deus fez o quê? Deu. Adivinha o que está aqui? O mesmo verbo do verso 2, quando Deus deu Jerusalém para a Babilônia. É por isso que Bíblia a gente não lê. Bíblia a gente estuda. Porque se a gente só lê, a gente não percebe esses detalhes tão importantes. Para um leitor desatento, apressado, que está só fazendo no bico para dizer assim: pastor, eu já li a Bíblia 34 vezes na minha vida. E aprendeu o que com ela?
Quem lê só por ler e não para estudar, não percebe esses detalhes. No início do verso 2, Deus dando. E no verso 17, Deus dando de novo. Demonstrando que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. É importante aqui também perceber, vamos ler aqui, a gente tem ainda tempo, vamos ler aqui o verso 17 em diante. Ora, esse é o verso 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Por qual razão Daniel e seus amigos se tornaram, foram tidos 10 vezes mais sábios que os outros da Babilônia? Porque eles comeram comida vegetariana? Foi por isso? Não, né? Ficou claro isso? Vou fazer mais uma vez. Por qual motivo esses jovens foram achados 10 vezes mais sábios que os outros sábios da Babilônia? Porque eles seguiram a dieta vegetariana? Foi por isso? Não. Eles foram encontrados 10 vezes mais sábios, porque quem fez eles ficar assim? Deus. E eu estou me arrepiando aqui agora, porque Deus foi fiel a esses jovens, porque eles entenderam o contexto em que eles estavam vivendo. E Deus deu. Natan deu. Eu acho isso incrível. Eu acho isso lindo no texto bíblico. O mundo caindo diante dos olhos desses 4 meninos. Meus irmãos, são meninos. Caindo diante dos olhos deles, estão longe dos pais, estão longe da família, foram exilados, passaram por um processo de castração. Olha o que está acontecendo com a vida desses meninos. Mas eles não estão sozinhos. Deus está ali com eles, dando para eles conhecimento, inteligência, sabedoria. Isso não foi fruto do esforço daqueles 4 jovens. Não, porque 10 dias não faz ninguém mais sábio que ninguém. Porque se for assim, meu irmão, vamos comer só comida crua daqui por diante. Vai todo mundo ficar 10 vezes mais sábio que os outros. Não, não é isso. Eles experimentaram o que nós chamamos de graça. De graça. Os dons e talentos que eles receberam foram resultados da graça de Deus na vida deles. Um pastor adventista estudioso desse assunto, Dr. Jacques Ducan, ele tem uma frase que eu acho muito bonita, e ele diz assim: a dimensão espiritual anda de mãos dadas com as dimensões intelectual e física. Se no início do capítulo a coisa começa muito triste, com Nabucodonosor tentando usurpar a posição de Deus, trazendo os utensílios do templo para a Babilônia, fazendo desses jovens eunucos, determinando a comida que eles tinham que comer, tentando, trocar os nomes desses 4 hebreus. O capítulo termina de um jeito muito lindo. Olha o verso 21. Daniel já diz o final da história. Olha o que ele diz. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Mas espera aí, nós estamos falando de quem? Babilônia, Nabucodonosor. E de repente aparece aqui no verso 21, quem aqui? Ciro. Quem foi Ciro? Nós vamos chegar lá daqui a pouco, vocês vão saber quem é Ciro. No capítulo 7, nós vamos entender melhor quem é Ciro, depois no capítulo 8 de novo, enfim. Mas Ciro é o rei da Medo-Pérsia, que é o reino que vai pôr um fim à Babilônia. E o que é que Daniel está querendo dizer aqui para quem está estudando a Bíblia e está entendendo o que está acontecendo aqui? Isaías capítulo 45, verso 13.
A gente vai encerrar com esse texto aqui. Isaías capítulo 45, verso 13. Na verdade é do verso 1 ao 13, mas a gente vai só ler o 13. Eu o despertei em justiça. E esse eu o é Deus se referindo a Ciro. É por isso que quando Ciro viu as profecias de Israel, anos depois, apresentado provavelmente aí por Daniel, nas cortes do palácio, ele deve ter ficado estremecido, porque é uma profecia que foi dada muitos anos antes, 100 anos antes de Ciro. Deus já tinha dito o nome do imperador da Medopérsia. E disse assim: esse camarada é o meu Messias, é o meu libertador, porque Ciro eu o despertei em justiça, em todos os seus caminhos endireitei. Ele edificará a minha cidade, soltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Senhor. Porque eu, o Senhor, estou fazendo isso. Daniel fez questão de encerrar o capítulo 1, do início do seu livro, já nos dando o final da história. Ele já foi lá para a última página do gibi, já disse para a gente o que vai acontecer. Babilônia não passará. Ela vai cair. Porque Deus já colocou um fim para essa cidade. E é por isso que o livro de Apocalipse vai usar muito essa ideia de Babilônia contra Jerusalém. Capítulo 18, né? Caiu. Agora você está entendendo por que Babilônia é tão importante no contexto profético entre o bem e o mal. Ela simboliza a cidade do mal, a cidade dos demônios, o governo de Satanás, enquanto Jerusalém simboliza o governo de Deus, de Cristo. Assim, meus irmãos, nós encerramos esse primeiro capítulo do livro de Daniel. Eu cortei bastante coisa aqui, porque a gente está aquecendo os motores, eu não queria ser muito assim, dar logo feijoada para quem está com dente de leite, entendeu? Não quis fazer assim. Nós vamos crescendo juntos. Mas eu vou dizer uma coisinha para vocês. Eu vou fazer pela primeira vez na história, eu vou dar um presente para vocês no final dessas 8 séries, dessa série de Apocalipse, de Daniel, no final dos 8 temas. E você que está acompanhando a gente, presta atenção. Eu nunca libero os meus esboços de sermão. Nem adianta me pedir, nunca libero. Eu dou a dica, dou o caminho, mas acho que a pessoa tem que gastar tempo e estudar. A dica eu dou. Olha, vai nesse livro aqui, isso aí eu sempre dou. Orientação a gente sempre dá, mas o esboço eu não dou não. Mas pela primeira vez, na televisão, no final das 8 séries, dessa série de 8 encontros, eu vou doar para um de vocês todos os esboços dos 8 temas, com mais anotações, notas de rodapé, referências de livro e etc. Mas eu vou fazer mais. Eu consegui essa Bíblia aqui, e eu vou caprichosamente anotar o livro de Daniel todinho para vocês. Eu vou circular as palavras importantes, vou traçar um traço assim nas conexões de palavras, vou escrever do ladinho aqui assim, ó, o significado dos nomes de Daniel e dos seus amigos, para você ter isso aqui para sempre, com muito carinho. Eu vou gastar tempo, eu vou gastar toda semana umas 4 horas para fazer capítulo por capítulo, mas eu vou fazer. E no final, vai ser essa Bíblia aqui. E no final eu vou entregar para uma outra pessoa de presente. Você vai ganhar Daniel comentado, versão Pastor Diogo. Tá bom? Eu vou entregar. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você. Não tenho dúvida. Quais os critérios para vocês ganharem? Nós estamos discutindo aqui com a equipe técnica e eu espero na semana que vem anunciar para vocês. Mas, de antemão, você vai ter que ter uma frase. Eu vou resumir cada um dos nossos estudos com uma frase. E você vai, um dos desafios que você vai ter que fazer é dessas 8 frases ser capaz de me dizer 4 delas no final.
É um só, vai ter outras coisas, tá? Mas vai ser um só. Ok? Eu vou dizer essa frase para você aqui agora, que resume o capítulo 1. Quando Deus dá Judá para a Babilônia, e quando Ele dá conhecimento, inteligência e sabedoria aos 4 hebreus, Deus confirma o seu controle sobre a história. Quando Deus dá Jerusalém para a Babilônia, e quando Deus dá conhecimento, inteligência e sabedoria aos 4 hebreus, Deus confirma o seu controle sobre a história. Deus abençoe vocês que vieram aqui nessa noite. Domingo que vem a gente se encontra às 19h30. E aí a história vai ficando cada vez melhor. Aí é capítulo 2, meu irmão, daqui a pouco é capítulo 7, daqui a pouco tem chifre pequeno crescendo, 4 chifres caindo, e vai ser bênção, vai ser bênção. E a gente vai se divertir aprendendo junto a respeito desse livro que é maravilhoso. 19h30, na semana que vem, nós vamos estudar sobre o gigante e a montanha, que é Daniel capítulo 2. Se você puder ler Daniel capítulo 2, já vai te ajudar bastante a entender algumas coisas na semana que vem. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, aprendemos muitas coisas, muitos detalhes a respeito do livro de Daniel, do capítulo 1 do livro de Daniel, mas esse é só o começo. Nós vimos vários detalhes do texto, várias coisas interessantes, mas a coisa mais importante de tudo é a confirmação de que o Senhor está no controle da história deste mundo, que o Senhor está no controle da nossa história. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque apesar dos esforços das hostes do mal de usurparem a Tua posição, de tentarem aclamar para si a adoração que é devida somente para Ti, Senhor, o Senhor se faz superior e maior que qualquer atividade satânica. O Senhor se faz maior e superior do que qualquer tentativa do mal. E o Senhor se coloca sobre o controle de absolutamente tudo. E é muito confortante, Senhor, é muito confortador saber, Pai, que o Senhor está no controle da nossa vida. Ajude-nos a olhar, ajuda-nos a perceber a história da humanidade com os mesmos olhos espirituais que esses 4 meninos hebreus tiveram para entender o momento que eles estavam vivendo. Desperta-nos, Senhor, da nossa mornidão. Desperta-nos, Senhor, dessa vida epidérmica, dessa vida superficial, religiosa que muitas vezes a gente vive. E nos ajude a termos a mesma maturidade espiritual que tiveram Daniel e seus amigos. Nos dê, Pai, uma semana abençoada no Teu poder, com a condução do Deus Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.